Olá, pessoal. Estamos tomando molhando a garganta aqui, a contagem regressiva dando ali, molhando a garganta. Tá certo? Ó, olha só. Hoje mais um videozinho do canal, um videozinho de química hoje. Estamos aqui para falar de densidade das misturas de substâncias, assunto importante para Enem, para vestibulares, para faculdade, para o colégio, para onde vocês quiserem. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho ainda mais desses temas materiais. O que seria a tal de densidade? Mas antes disso, você vai dar o likezinho, vai se inscrever no canal se não está inscrito e ativar o sininho. Bom, a densidade nada mais é que a razão entre a massa e o volume de uma mistura de substâncias. Agora, veja bem, aqui eu tenho uma mistura, duas ou mais substâncias que estão juntas, formando uma mistura homogênea ou heterogênea, tanto faz, e a densidade, então, ela é a razão, a divisão entre a massa dessa mistura e o volume dessa mistura, e me fornece um dado importante, que é a densidade. Essa densidade tem uma equação muito parecida com a equação anterior, que é a equação da massa específica, que também é massa por volume. As unidades de trabalho aqui na química são normalmente grama e centímetro cúbico, dando a densidade em grama por centímetro cúbico. Sempre lembrando que na física, quando eles trabalham a densidade, vão trabalhar em quilogramas por metro cúbico, porque são as unidades do sistema internacional, e normalmente ela vai ser utilizada com outras grandezas físicas que também são do sistema internacional, tem as unidades do sistema internacional, então é necessário que se utilize o sistema internacional de unidades. Então, mas aqui não, aqui a química se libertou um pouco disso, é mais prático para nós trabalhar com gramas por centímetro cúbico. O Doni, e é para misturas daí, é para as misturas, densidade se usa para as misturas. Claro, tem alguns colegas que usam densidade de substância e densidade de mistura, faz essa distinção entre as densidades, né? Só que a densidade de uma substância nós chamamos de massa específica, certo? E para as misturas, aí sim usamos a expressão densidade. Então, a água de um rio tem densidade, a água do oceano tem densidade, a água da torneira tem densidade, porque são misturas. Agora, se eu falo em água destilada, aí eu falo em massa específica da água destilada, certo? Outra coisa importante que a gente tem para observar aqui é que a densidade, para uma mesma mistura de duas substâncias, pode ter variações nessa densidade. Depende da quantidade de cada substância que eu coloco aí nessa mistura. Por exemplo, vamos pegar água e sal de cozinha, tá? Vamos estar juntos. Se eu pegar água, 200 ml, e colocar uma colherinha de sal, vai ter uma densidade. Se eu pegar 200 ml de água e 2 colherinhas de sal, vai ter outra densidade. Se eu pegar 200 ml de água e 4 colherinhas de sal, vai ter outra densidade. Se eu pegar 200 ml de água e pegar 10 colherinhas de sal, outra densidade. Então, a densidade de uma mistura de mesmas substâncias químicas, ela pode variar. Tá? Então, isso é bem interessante que a gente se dê por conta. E também que essa densidade aí vale para mistura tanto homogênea quanto heterogênea. Se eu tenho uma mistura heterogênea, eu vou contar o volume dessa mistura heterogênea, a massa dessa mistura heterogênea e fazer a razão entre a massa e o volume e vou obter uma densidade dessa mistura heterogênea. Isso explica, por exemplo, o fato do navio flutuar. Alguém diz para mim: "Ah, professor, é porque o casco do navio ele é menos denso que a água". Não, o casco do navio é feito de aço. O casco do navio por si só ele é mais denso que a água. Porém, a mistura casco do navio e o ar que fica dentro do casco do navio, essa mistura sim tem densidade menor que a da água e por esse motivo, então, o navio acaba flutuando. Com relação às concentrações, né, que vai colocando mais sal, vai ficando mais concentrado e a densidade vai se alterando, vai aumentando às vezes, né, e às vezes não, às vezes não, às vezes vai diminuindo, né, conforme a proporção, né, quem bota, me lembra muito Mar Morto, né, que as pessoas ficam flutuando. Eu nunca fui ao Mar Morto, já conheço pessoas que foram visitar lá, mas realmente não afunda, porque a densidade da água é tão grande, tem tanto sal dissolvido na água, que a densidade acabou daquela água específica, a água do Mar Morto, a densidade daquela água é muito grande, tá? Não se pode falar em massa específica da água do Mar Morto se a gente quiser seguir esse critério aqui, tá bom? Que é o critério mais científico. Agora vamos lá a um outro detalhe. Se eu tiver uma mistura homogênea com duas ou três ou quatro substâncias que estão juntas, umas dissolvidas nas outras, mas eu não tenho essa relação de massa e nem o volume. Mas
É uma questão de previsibilidade, até tu não precisa ter misturado as duas, mas tu tem, por exemplo, as massas específicas das substâncias que tu vai colocar junto, certo? Então, as substâncias que tu vai colocar junto, tu vai ter lá as massas específicas e vai ter a porcentagem de cada um naquela mistura. Essas misturas aqui, elas até podem ser calculadas, usadas para misturas heterogêneas envolvendo sólidos com líquidos, com precipitado, etc. Só que para os gases não é muito boa essa maneira da gente pensar usando esta forma que a gente vai trabalhar aqui, que é calcular a densidade pela massa específica. Porque a mistura não é formada por várias substâncias que são colocadas no mesmo recipiente? Exato. Tá? Então, é exatamente o que a gente vai ter aqui. A gente vai ter uma média ponderada que vai levar em consideração dois fatores. A porcentagem daquela substância dentro da mistura, dentro da composição da mistura, e a sua massa específica. Se tu tem, por exemplo, duas substâncias, vamos pegar aí o caso do soro fisiológico. O soro fisiológico ele é formado por duas substâncias só. Cloreto de sódio, na proporção de 0,9%, e a água, na proporção de 99,1%. A água tem que ser pura, o cloreto de sódio também é puro, eu vou colocar os dois juntos. Bom, veja que eu tenho aí as massas específicas e a porcentagem de cada um dentro da composição da minha mistura. Eu posso, a partir disso, tirar a densidade da mistura? Pode, calculando, usando a média ponderada. Ou seja, eu tenho as massas específicas e tenho a porcentagem de cada um, eu posso, então, ter a densidade da mistura. Imagine que eu pegue um pouco mais de água ou um pouco menos de água, isso vai fazer variar essa densidade. Porque varia o quê? A porcentagem daquela substância na composição da mistura. Então, a densidade da água não vai variar, a densidade do cloreto de sódio não vai variar. Mas o que pode variar é a porcentagem de cada um na composição da mistura. Como o soro fisiológico ele é muito fixo nisso aí, é 0,9% de NaCl e 99,1% de água, então a gente não tem muito como mexer nessa composição, sendo ele o soro fisiológico. Mas uma mistura de água e sal, eu poderia ter várias possibilidades aí. O Doni, e se eu tiver 10 substâncias juntas? Pode usar as 10 substâncias, desde que tu saiba qual é a composição delas. Para alguns casos, essa equação ela é muito interessante e muito importante para a gente poder calcular ou encontrar densidades de misturas de substâncias. Então, vejam, nós temos duas equações aí que permitem calcular a densidade de misturas de substâncias. Uma delas usa a massa da mistura dividida pelo volume da mistura, e aqui eu descobri um errinho, ó, quando eu fui ler aqui, ó, sem querer, ó, centímetro, tá? E a outra, ela usa as massas específicas das substâncias que compõem a mistura. E aí, a partir daí, a gente pode, então, fazer o cálculo. Vamos ver, eu reservei aqui um testezinho para nós, para a gente brincar um pouco com isso. Determinado ouro 12 quilates apresenta em sua composição 50% de ouro e 50% de prata. É uma liga metálica, né? Qual será a densidade da mistura? Bom, primeira coisa, né? Esse ouro 12 quilates ele tem 50% de cada um dos componentes. 50% de ouro, 50% de prata. E olha a massa específica que ele me dá aqui. A massa específica do ouro, 19,3 gramas por ml, e a massa específica da prata, 10,8 gramas por ml. Ninguém vai decorar a massa específica, isso é um dado que o problema vai trazer para vocês. Ou o professor, quando vai elaborar, já coloca ali, então, bem tranquilo, tá? Agora, olha só, como é que a gente vai calcular a densidade aqui? Bom, a gente pode calcular pela média ponderada, média aritmética ponderada, né? Como é que eu faria isso? Pegaria a densidade do ouro, 19,3, ou massa específica, né, melhor dizendo, do ouro, tá? Multiplicado pela porcentagem do ouro, 50%, somado com a massa específica da prata, 10,8, vezes 50. E isso tudo vai ser dividido por quanto? Por 100. Muito bem. Mas eu vou fazer meio direto aqui. Vou pegar 19,3 multiplicar por 50 dividir por 100. Quando tu multiplica por 50 dividido por 100, é como se pegasse isso dividido por 2, né? Então, vai dar quanto aí dividido por 2? 9,65. É isso? Vou fazer a mesma tática aqui, tá? 10,8 vezes 50 dividido por 100. Vai dar 5,4. Muito bem. Quando eu somo esses dois aqui, vai dar 15,05. É isso aí, né? 15,05 gramas por mililitro. Pronto. Tá aí a densidade da mistura, ó. Densidade da mistura 15,05, tá?
Aqui está a densidade da mistura. Moçada, tem uma outra coisa interessante de se falar aqui. Nesse caso desse teste, que a gente tem que calcular a densidade pela porcentagem, porque é o dado que ele fornece para a gente, né? O dado que ele fornece é esse. Como é 50% de cada um, a gente pode usar uma média aritmética comum e não levar em conta, então, as porcentagens, já que as porcentagens são iguais, eu pegaria, então, a densidade, ou melhor, a massa específica do ouro e somaria com a massa específica da prata e dividiria por 2. Uma média aritmética comum. E aí eu chego à densidade da mistura também. 19,3 com 10,8 vai dar 30,1. É isso? 30,1 dividido por 2. Olha que resultado chegamos. 15,05 gramas por mililitro. Que é a densidade, então, desse ouro. São duas maneiras de fazer aí. Veja que numa eu usei a média aritmética ponderada e outra eu usei a média aritmética comum. Agora, veja bem, vou chamar a atenção. O cálculo por média aritmética comum só pode ser feito se for 50% de cada um, ou se for porcentagens iguais de cada um. Tem 10 substâncias, mas as 10 substâncias estão na proporção de 10% cada uma. Beleza. Então, pode usar a média aritmética comum. Soma todas as densidades e divide por 10. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse assunto. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e chegarem até aqui. E quem chegou até aqui, pelo amor de Deus, dá o likezinho aí para ajudar o canal, tá bom? Um grande abraço para vocês e até nosso próximo encontro. Pode ser de química, de física ou ainda de curiosidades sobre os cientistas, tá certo? Até a próxima!